né? Eu lembro que para abrir eu recebi uma meta, né? Tem várias histórias, mas essa história eu gosto de contar. Eu lembro que o presidente da Samsung chegou para mim e falou: Dema, eu preciso que você abra 300 lojas Samsung em um ano. Eu falei: você é louco? Quase uma por dia, cara. Mais, porque isso era maio. E aí eu falava: você é um louco, né? E adorei ter esse louco na minha vida. E aí a primeira loja demorou para abrir 4 meses. Uau. Porque foi difícil, foi a primeira, foi com os recursos que eu tinha na mão, né? A segunda, 1 semana. Entre a segunda e a número 100, cara, foram tipo 4 meses. Tinha dia que eu inaugurava 3 lojas no mesmo dia, numa mesma semana, 10, 15 lojas, ou seja, eu estava expandindo os negócios porque foi o tempo de preparação. Então é importante você ter a visão. Depois que você tem a visão, você bota a mão na massa, mas para escalar, para você ir para outro nível, você tem que ter uma preparação adequada. Muito. Né? E quando você está lá no meio dessa preparação adequada, eu lembro que eu tentava, sei lá, pedir demissão várias vezes, porque eu falava, eu não vou abrir 300 lojas em um ano. São recursos de muitas pessoas envolvidas, eu estou perdendo noite de sono, em troca do quê? Né? Então eu voltava para a visão. Eu queria transformar a sociedade através do varejo de tecnologia brasileiro. Então quando você fala assim, cara, fiz 41, e agora eu quero ir para 75 quilômetros, né? E o pior de tudo, que aos 45 do segundo tempo, dos 75 quilômetros, até aparece o Morro de Maresia. Você fala assim, cara, eu já andei 70 quilômetros. Para terminar é um morro, né? É isso. É um morro, né? E aí você fala, cheguei até aqui, não vou desistir, vou até o fim, isso. né? Cara, para mim, é muito legal isso que você tá falando, porque eu sou um cara apaixonado pelo sofrimento. Por quê? Você falou, né? As pessoas, elas querem... Conforto. E aí o cara que quer conforto, ele vai ter uma vida confortável. Parabéns. Eu não quero uma vida confortável. O meu conforto é na vida eterna. Eu sei que eu vim pra Terra com uma missão. E eu não tenho tempo para descansar aqui na Terra. Eu não tenho tempo. Se você falar assim, a gente precisa vir às 5 da manhã para gravar, a gente vai às 5 da manhã para gravar. Eu não tenho tempo. A minha equipe sabe, tipo, às vezes a gente faz 3, 4 agendas em cidades diferentes. A gente não tem... E assim, né, sem negligenciar a família, sem negligenciar a saúde, sem negligenciar a espiritualidade, porque essas coisas são os meus guidelines. Eu preciso ter isso muito bem estabelecido, porque também o que adianta eu completar os 75 quilômetros e a minha esposa virar para mim e falar assim, cara, nosso casamento tá ruim. Com certeza. Então, e aí, por que eu falo que sou apaixonado pelo sofrimento? Porque ninguém quer sofrer. Só que uma alma que não sofre, ela é atrofiada, ela não expande. O sofrimento faz a sua alma expandir. Não, o sofrimento, e quando assim eu falo sofrimento, né, vamos separar ali a raiz da palavra, né, e eu incluo dentro do sofrimento desafio, pensar fora da caixinha, botar esse corpo preguiçoso para trabalhar, cria caráter, cara. Muito. Bom, como você já falou, eu sou cristão e a minha vida... Quando eu conheci Jesus, ela foi 100% transformada. E uma das coisas que me pauta muito é Romanos 5:3, que fala o quanto que o sofrimento ou a tribulação, ela traz para você a perseverança. Você não se torna perseverante no conforto. Sim. E quanto essa perseverança ela gera para você de experiência, o quanto essa experiência gera em você esperança e o quanto que a esperança traz para você de consciência de expansão. Então, eu me pauto muito nesse versículo para tudo que a gente vai fazer. Então, assim, se tem um modo mais fácil e mais difícil, eu quero mais difícil. Porque eu sei que no processo do modo mais difícil, eu vou expandir muito mais do que eu achava da minha visão inicial. Então, para você ter uma ideia, no meio disso tudo, Dema, eu comecei a me tornar um treinador referência no Brasil. Por quê? Beleza, você pode ser incrível na tua parte técnica, na oratória, em conduzir o seu treino e tal, mas e na parte do exemplo? Com certeza. Então eu lembro que quando eu corri minha primeira maratona, e tipo, foi assim, bum. E tem uma história interessante. Quando eu me inscrevi para minha primeira maratona, um dia antes eu fechei contrato com talvez a maior marca esportiva do Brasil. Só que toda a roupa que eu usava era da maior concorrente dela. E, cara... Eu não podia correr a maratona com os meus materiais esportivos antigos. Ou seja, eu tive que pegar no sábado à tarde um tênis novo, pôr no meu pé e correr meus 42 quilômetros. E aí a galera fala, não pode trocar isso. Cara, você cria umas limitações na sua cabeça
que vão te impedir de viver o melhor a longo prazo da alta performance. Então, assim, isso foi legal porque foi uma surpresa para todo mundo. Assim, tipo, caraca, o Guerreiro correu 42 quilômetros. Aquilo já me levou para um outro nível. A conversa já muda. A conversa já vai para um outro nível. As pessoas medíocres, elas ficam até um pouco... Será que eu vou ter acesso a esse cara? Aí, obviamente, a gente dá acesso para todo mundo. A gente fala com todo mundo. E eu gosto até nos processos do Holy Flow hoje, eu participo muito do processo. Apesar de a gente estar falando com 10 países diferentes, eu gosto de ainda ir conhecer a pessoa. E quando eu ligo para alguém, caraca, é você falando comigo? Então, impacta isso. Mas aí, voltando para o que a gente estava falando dos 42 e migrando para os 75, eu sei que era só uma medalha. Mas quem eu me tornei no percurso, que Dema, a minha esposa, ela acordava 4 horas da manhã de sábado. Então, amorzinho, eu te amo. Pegava a minha bike, rodava comigo 30, 40, 50 quilômetros em São Paulo, em cima da minha bicicleta. Ah, agora é a hora da hidratação. Amor, você precisa tomar isso aqui. Agora é a hora da suplementação. Muito bom. Essa outro ensinamento, né? Quando você se coloca numa meta para fazer o negócio acontecer, uma meta na lua, você precisa de pessoas. Muito. Sozinho você não vai conseguir, né? E aí a tua esposa te ajuda nesse negócio. Mas sabe que eu... Até para a gente poder pular para um próximo assunto, quando a gente fala de ultramaratona, tem uma coisa que é aos 45 do segundo tempo a vontade de desistir. Nossa, muito. A vontade de desistir, ela vem. Sempre, quando você está próximo de uma conquista, né? Tem gente que está tipo ali, na porta da esperança, ela vai abrir trazendo o presente, mas o cara desiste antes de terminar. Eu me lembro que quando me deram uma meta tão desafiadora, a minha principal reação foi, vou procurar outro emprego. Loucura esse emprego aqui, eu não vou fazer um negócio desse. E na hora que o negócio estava chegando próximo da data, você falava assim, cara, não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque você ali, teu corpo, as mentiras que você vai acreditando, começa a aparecer na mente ali. Só que, cara, você está na porta do gol, você está pronto para acontecer. Campeonatos mundiais de futebol foram perdidos na mente. 100%, concordo 100%. Né? 7-1 no Brasil foi perdido tecnicamente, Sim. Mas não podia ser 7-1. A mente deles tinha sido totalmente tomada. É algo ali que, cara, está numa final, nos 75 quilômetros, falta um morro. Aí você fala, eu não vou aguentar, meu corpo não aguenta. Você já foi 70. Sabe qual a frase que eu falo? Eu falo assim, para quem já subiu tanto morro, o que é uma pedrinha no meio do caminho? Então chuta a pedrinha e só continua subindo o morro.